A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos ao vídeo de hoje e o assunto é Cristo formado em vós. E o nosso texto base é Gálatas no capítulo 4. E o texto diz assim: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu aprendo coisas muito importantes quanto ao assunto liderança. Eu aprendo na primeira parte, onde ele afirma meus filhinhos, onde o apóstolo Paulo afirma meus filhinhos, eu vejo o amor paternal de um líder. Nós não estamos falando de um líder qualquer, nós estamos falando do princípio de paternidade. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha um imenso amor, um imenso afeto, um imenso carinho por aqueles que eram convertidos a Cristo, através da sua pregação, aqueles que ele discipulava, que ele ensinava. Então eu vejo a maneira que ele saúda, a maneira que ele cumprimenta, chamando seus filhos na fé de meus filhinhos. Um gesto de muito carinho, de muito afeto, e esse era o comportamento do apóstolo Paulo. É a primeira coisa que eu aprendo a respeito de um líder. Depois, o texto bíblico vai dizer que ele sentia dores de parto, mas de novo, ou seja, não era a primeira vez. Está falando desse processo de sentir, se compadecer das fraquezas, das dificuldades, dos erros, dos pecados, daqueles que são filhos na fé, daqueles que são mais jovens, daqueles que ainda estão ganhando experiência, daqueles que ainda não são bem preparados, aqueles que ainda não conseguiram vencer o pecado e tantas outras coisas. Está falando que ele sentia novamente dores de parto. Está falando, então, que ele se importava de verdade, de todo o coração, com aqueles que ele discipulava, que ele treinava. E por último, eu aprendo que toda essa angústia, esse sofrimento, essa dificuldade dele, essa preocupação, esse zelo do apóstolo Paulo estava relacionado à sua preocupação porque Cristo ainda não estava totalmente formado neles. Está falando de um processo de aperfeiçoamento, de um processo contínuo, de um processo longo e contínuo. E o apóstolo Paulo não via que Cristo estava totalmente formado nos seus discípulos, seus filhos na fé. E ele se compadecia, ele sofria, ele se angustiava, ele orava por eles, ele se preocupava com eles, amava profundamente. Então esse processo, até que os nossos filhinhos, os filhos na fé, eles fiquem maduros, eles alcancem a estatura de Cristo, é um processo longo, mas é um processo que esse texto nos revela um profundo amor, carinho, zelo, algo totalmente fora do normal. O apóstolo Paulo é uma referência para a nossa geração. E você já percebeu que essa é uma playlist que existem diversos outros vídeos desse mesmo assunto, liderança bíblica? Continue assistindo, curta, inscreva-se, compartilhe.